Cá estamos novamente para estudarmos a palavra do Senhor. Estamos transmitindo hoje via Facebook. Se você puder nos ajudar dando um retorno, pode mandar um WhatsApp aí para o irmão Tássio, no grupo da igreja, ou para ele mesmo, falando a respeito da imagem e do som. Hoje é o Dia dos Pais, contudo, a mensagem desta manhã não fará referência aos pais, mas sim a mensagem do culto à noite, como nós fizemos no Dia das Mães. Estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, vamos dar sequência ao estudo da carta e, por ocasião do culto à noite, a mensagem terá como objetivo mostrar o que os pais precisam observar na condução dos seus lares à luz da palavra de Deus. Portanto, vamos dar início ao nosso segundo estudo desta manhã nosso segundo estudo nesta manhã sobre a carta de Paulo aos irmãos da igreja de Filipos. Capítulo de número 1, versos 3 a 11. Este é o trecho que nós vamos estudar nesta manhã. Filipenses, capítulo de número 1, versículos 3 a 11. Assim diz a palavra de Deus: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, pois vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais em mais, no pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra, que possamos compreender, ó Deus, o propósito do Senhor para as nossas vidas no dia de hoje. Oramos, ó Deus, pelos pais. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando e nos orientando para que vivamos uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que cuide bem da nossa casa. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Meus irmãos, na semana passada, domingo passado, nós iniciamos o estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Os irmãos têm bastante detalhes lá no YouTube, onde ficam gravados os estudos e sermões que a Igreja Presbiteriana 706 Sul tem. No entanto, eu gostaria de fazer algumas recordações ou trazer algumas lembranças para os irmãos nesta manhã, a fim de situarmos o nosso estudo e darmos continuidade. Esta carta que Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Filipos, Paulo e Timóteo, conforme as duas primeiras palavras aí no verso 1, esta carta foi escrita por volta do ano 62 depois de Cristo. Paulo, Silas, Timóteo, provavelmente Lucas, haviam estado na cidade de Filipos por volta do ano 50, 52 depois de Cristo. Conforme nós já falamos, os dois temas principais desta carta de Paulo à igreja de Filipos são o Evangelho e a alegria. Observando que estes dois primeiros versículos estudados no domingo passado nos mostram que o servo é aquele que está ligado, aquele que está amarrado,
aquele que está algemado, comprometido com o Senhor Jesus. Os santos são todos os membros da igreja. Bispos e diáconos são uma referência à liderança da igreja. A palavra graça significa favor imerecido, Deus tendo misericórdia das nossas vidas, e a palavra paz é mais do que uma simples saudação, porque ela mostra que Cristo Jesus ofereceu o sacrifício foi aceito pelo Pai, e portanto agora nós temos paz com Deus, conforme Romanos capítulo 5. Agora, justificados em Cristo Jesus, temos paz com Deus, ou seja, estamos novamente pacificados com o nosso Deus. O nosso pecado foi plenamente perdoado em Cristo Jesus. Nesta manhã, olhando para os versos 3 a 11, nós vamos falar sobre constatações e expectativas. Quais foram as constatações de Paulo referentes à igreja de Filipos e quais eram as expectativas de Paulo referentes à igreja de Filipos, a esses amados e queridos irmãos? Conforme nós já dissemos também, entre todas as cartas escritas por Paulo, esta carta é a mais pessoal de todas elas. Nós temos observado isso através do pronome pessoal, de maneira explícita ou às vezes de maneira implícita, grafado em toda a epístola. Portanto, nós vamos observar inicialmente o trecho dos versos 3, 4 e 5. E vamos entender que Paulo inicialmente constata que a igreja de Filipos era uma igreja pela qual ele tinha gratidão. A igreja de Filipos era uma igreja pela qual Paulo tinha gratidão. Portanto, a primeira constatação é a gratidão do apóstolo para com a vida dos irmãos, versos 3 a 5. Assim diz a palavra: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo dá graças ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele recordava a respeito da igreja de Filipos. É muito comum que missionários, pastores, evangelistas, homens e mulheres de Deus, que estão pelo mundo plantando igrejas, é muito comum que, após um certo tempo trabalhando com uma comunidade, nós, como líderes, como ministros, como evangelistas, pastores, missionárias na casa de Deus, é muito comum que nós tenhamos recordações daquele povo que nós cuidamos, daquele povo que nós pastoreamos. E também quando o missionário, a missionária, o líder está há muito tempo trabalhando com uma comunidade de cristãos, ele também pode relembrar fatos ocorridos há 3, 4, 5, 10 anos, ou quem sabe até mais remotos. A questão é que Paulo, o apóstolo, nesse momento, ele tem gratidão por tudo aquilo que ele recordava a respeito dos irmãos da igreja de Filipos. Mas como a palavra de Deus não trata nada de forma generalizada, mas sim ela tem especificações, ela tem objetividade em tudo aquilo que ela nos ensina, então nós não ficamos apenas com a gratidão mencionada por Paulo no verso 3 de uma maneira genérica. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Eu sempre gosto de dizer, quando nós estamos, por exemplo, num estudo bíblico,
ou quando nós estamos numa reunião de oração, é importante que nós sejamos, ao mesmo tempo, gerais naquilo que nós colocamos, mas também que sejamos específicos. Por exemplo, numa reunião de oração, qual é o seu motivo de oração hoje? Hoje eu só tenho a agradecer. Mas agradecer o quê? O que você tem para agradecer? Geralmente, quando se refere aos pedidos, nós temos uma facilidade de elencá-los assim rapidamente. Eu quero pedir pela saúde, eu quero pedir pelo emprego, eu quero pedir pela paz na minha casa, eu quero pedir pelos relacionamentos, eu quero pedir pelo país, eu quero pedir por esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. É muito fácil listarmos pedidos, mas nós precisamos aprender a listar também gratidão. E aqui Paulo nos ensina isso. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. E agora, o que Paulo especifica como sendo motivo de ação de graças, meus irmãos? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Esta cooperação, Paulo deixa mais clara lá no capítulo 4, do verso 10 ao verso 20. Nós não vamos ler agora, porque chegaremos lá no nosso estudo. Mas eu creio que essa cooperação, pela qual Paulo estava oferecendo gratidão a Deus pela vida dos irmãos da igreja de Filipos, não se limitava apenas ao aspecto financeiro. Não era apenas o aspecto financeiro, até porque Paulo não se ligava a estas questões financeiras. Para ele, o sustento era algo que Deus provia ou providenciava através do seu povo, e ele diz que, tendo com que nos vestir, tendo o que comer, estejamos satisfeitos. Então, quando ele fala a respeito desta igreja, uma igreja que se associou com ele na cooperação, que enviou oferta, era oferta para a sua manutenção normal, para a sua alimentação, para a sua vestimenta, nada de regalia, nada além disso. Então, quando ele dá graças pela cooperação no Evangelho, não é apenas a cooperação enviando ofertas, mas, creio eu, que também esta cooperação podia ou poderia ser vista pelo testemunho que os irmãos davam no seu dia a dia. Os irmãos cooperavam com Paulo no Evangelho porque esses irmãos davam um bom testemunho. Meus irmãos, uma igreja cresce quando nós, membros, líderes, damos bom testemunho lá fora das quatro paredes. Por isso, Paulo oferece ação de graças pela vida da igreja de Filipos, e neste oferecimento de ação de graças, ele diz então que constantemente ele está orando com alegria por esses irmãos, suplicando a Deus por esses irmãos, porque esses irmãos cooperavam no Evangelho com ele, desde o primeiro dia, ou seja, desde aquele dia em que ele, Silas, Timóteo, Lucas estiveram na cidade de Filipos, ou seja, já tinha se passado 10 anos, e aqueles irmãos estavam ali diligentes, cooperando com Paulo no Evangelho. Ele podia olhar para aquela igreja e ver naquela igreja uma igreja que dava um bom testemunho a respeito do Evangelho da graça de Deus. Semelhantemente, os irmãos de Tessalônica. Inclusive, Paulo fala a respeito dos irmãos de Tessalônica,
que não havia necessidade de acrescentar mais nada, porque aquela igreja havia se tornado modelo para os crentes, não só naquela região da Macedônia, mas em toda a Acaia, ou seja, em toda a Grécia. Era uma igreja que dava um excelente testemunho. Da mesma forma, esta igreja aqui de Filipos. Infelizmente, Paulo não poderia falar o mesmo a respeito da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos problemas. E os irmãos da casa de Cloé informaram para Paulo como estava a situação espiritual da igreja de Corinto. E então ele escreveu a primeira carta, uma carta dura, uma carta que nós conhecemos e que de tempo em tempo estudamos trechos dela, mostrando para aqueles irmãos que eles estavam vivendo na carnalidade e eles não estavam tendo uma vida que agradava a Deus. Mas ao contrário dos coríntios, os filipenses eram irmãos que cooperavam no Evangelho, dando um bom testemunho. Portanto, a primeira constatação que nós observamos nesse texto, que nós lemos do verso 3 até o verso de número 11, é que Paulo tinha gratidão a Deus pela vida dos irmãos da igreja de Filipos, porque esses irmãos eram cooperadores, no Evangelho. Mas tem uma segunda constatação que Paulo traz do verso 6 até o verso 8, que traduz para nós a palavra confiança. A primeira foi gratidão, agora é confiança. Versos 6 a 8. Assim diz a palavra do Senhor: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Qual é a constatação que Paulo tem agora a respeito da vida dos irmãos da igreja de Corinto? Ele tem certeza que esses irmãos estavam salvos em Cristo Jesus. O verso 6 exprime a certeza da salvação. Vejamos novamente, meus irmãos, com um pouquinho mais de detalhes. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Embora, de vez em quando, esse verso é aplicado no sentido de que aquilo que Deus começou a fazer em nossa vida, no sentido de bênçãos temporais, vai se completar, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. O verso expressa muito mais do que isso. O verso expressa a grande obra da redenção que está sendo realizada em nós. E esta grande obra de redenção, ela será completada até ao dia de Cristo Jesus. O que isso significa? Significa que a nossa redenção, meus irmãos, é um processo, não no sentido de que nós somos salvos todos os dias, não, somos salvos uma vez por todas, conforme diz a Escritura Sagrada. Nós já lemos e estudamos João capítulo 10, que as ovelhas do Pai estão seguras e elas não podem ser tiradas da mão do Pai. Então não é no sentido do que Cristo fez por nós, porque o que Cristo fez por nós está plenamente feito, mas é no sentido de que nós ainda vivemos neste mundo.
E vivendo neste mundo, nós estamos no processo da santificação. E aí significa exatamente aquilo que a Escritura vai nos mostrar, Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Por quê? Em Cristo Jesus nós já fomos plenamente salvos. Mas lendo todos os outros versos do capítulo 8 de Romanos, nós vamos observar, por exemplo, que o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. E Paulo vai mostrar que nós estamos nesse processo em que o velho homem está sendo mortificado pelo novo homem. O novo homem está sendo formado em nossa vida dia a dia. E aí nós vamos entender também o que Paulo vai nos ensinar em Efésios capítulo 2, verso 6, que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Do ponto de vista de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a obra da salvação já foi completada. Mas do ponto de vista nosso, cronológico, humano, pessoas que vivem neste mundo, isso ainda é um processo no sentido de que plenamente seremos redimidos quando estivermos na presença do Senhor, porque estaremos livres deste corpo mortal e desse corpo corrompido. Assim, então, Paulo está dizendo que o que precisa ficar na nossa mente é que esse processo tem final feliz. Esse processo tem final feliz. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, todos aqueles que são regenerados, todos aqueles que têm o Senhor Jesus no seu coração, a despeito das suas falhas, dos seus pecados, das suas transgressões, todos esses terão um final feliz, porque esse final feliz é garantido pelo próprio Deus e não por nós. Porque a perseverança dos santos significa que Deus persevera através de nós e a nosso favor. Mas o verso 7 dá uma ratificada no pensamento de Paulo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, é justo que eu pense que vocês, que todos vocês estarão um dia na presença de Deus, porque eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, mas não é porque as pessoas da igreja de Filipos eram amigas de Paulo. Eu trago vocês nas minhas algemas, na defesa e na confirmação do Evangelho. Eu não sou salvo porque conheço o reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu não sou salvo porque conheço o reverendo Augustus Nicodemos Lopes. Não, Paulo vai dizer agora: pois todos vocês são participantes da graça comigo. Olha que maravilha, meus irmãos. A nossa confiança é esta: nós somos participantes da graça. E porque nós somos participantes da graça, então podemos ter confiança de que um dia estaremos lá na presença do Senhor. Mas por ser essa carta uma carta muito pessoal, muito sentimental, Paulo então conclui o verso 8 dizendo: pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Ou seja, ao mesmo tempo, Paulo está mostrando: um dia eu preguei o Evangelho para vocês, vocês compreenderam o Evangelho porque o Senhor abriu o coração de Lídia, o Senhor abriu o coração do carcereiro, porque esta é uma obra exclusiva de Deus, abrir o nosso coração para compreendermos o Evangelho. E agora, com a compreensão do Evangelho, vocês se tornaram participantes da graça comigo, e todos nós um dia teremos um final feliz. Mas enquanto nós não chegamos lá, eu tenho saudade de vocês. É o sentimento de Paulo. Assim como eu disse que muitas vezes nós, como líderes, como pastores,
nós sentimos saudades daqueles irmãos com os quais convivemos lá atrás. No meu caso, eu me lembro com alegria do nome de todas as pessoas que eu cuidei e pastoreei ao longo desses 28 anos de ministério. Deus me tem privilegiado com uma memória boa. Então, se eu voltar a minha mente para 1992, para a pequena cidade de Erval Velho, Santa Catarina, cidade que fica entre Joaçaba e Campos Novos, no meio oeste catarinense. Se eu voltar a minha mente para aquela congregação, eu consigo lembrar o nome de todas aquelas pessoas, porque um dia eu cuidei daquelas pessoas, e eu tenho orado ao Senhor para que não somente aqueles irmãos daquela congregação, mas todos os irmãos com os quais tive o privilégio de conviver e com os quais tenho tido o privilégio de pastorear, que todos nós um dia estaremos plenamente na presença do Senhor. Então são essas duas constatações, gratidão e confiança. E agora a expectativa, que na verdade é uma oração que Paulo faz, que tem dentro do seu bojo uma série de expectativas que ele tinha em relação aos irmãos da igreja de Filipos. Versos 9 a 11. A expectativa de Paulo, ou as expectativas dele, são expressas nesta oração. Então, o nosso terceiro ponto é oração. Primeiro ponto, gratidão. Segundo ponto, confiança. E agora o terceiro ponto, oração. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Como é que Paulo ora? Qual é a expectativa, ou quais são as expectativas de Paulo em relação à vida espiritual dos filipenses? Olhemos para o texto. Também faço esta oração. Em primeiro lugar, ele tinha expectativa que o amor daqueles irmãos pudesse aumentar mais e mais. Mas um amor que deveria aumentar mais e mais em conhecimento e percepção. Bom, por que Paulo coloca estes dois elementos relacionados ao amor? Conhecimento e percepção. Porque, na verdade, o conhecimento é que nos leva à convicção da nossa fé. E é o conhecimento que leva-nos à nossa redenção. A Escritura diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Escritura não diz: e sentireis a verdade, e a verdade vos libertará. Não, a Escritura diz: e conhecereis a verdade. O amor precisa ter como elemento o conhecimento. Olhando, por exemplo, para o Evangelho escrito por João, o apóstolo amado, o evangelista, e para a primeira carta que ele escreveu, o que nós conseguimos descobrir? O Evangelho foi escrito para despertar a fé. Dias atrás, o irmão Osley pregou no culto, falando a respeito de Jesus, a verdadeira luz, e ele fez referência a João capítulo 20, os versos 30 e 31, quando diz que muitos outros sinais o Senhor Jesus Cristo fez, mas aqueles estavam ali registrados para que nós pudéssemos crer, e crendo,
termos vida no nome de Jesus, que é a verdadeira luz. O Evangelho, portanto, foi escrito para despertar a fé. E a primeira carta foi escrita para consolidar a fé. Por isso o que João diz, aquilo que nós ouvimos, que aprendemos desde o início, que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, tudo isso foi escrito para que nós tenhamos alegria e alegria plena. E ele vai tratar das questões do nosso conhecimento a respeito do amor de Deus, que nos leva a conhecer que Deus é amor, mas ao mesmo tempo Deus é justo. E nesse sentido, João vai gastar muitos e muitos versículos da sua primeira carta, que tem 5 capítulos, tratando sobre a necessidade de confessarmos os nossos pecados, tratando sobre a necessidade de deixarmos os nossos pecados, porque o amor de Deus nos faz conhecer a nós mesmos e nos faz entender que somos pecadores e que devemos abandonar o pecado. E a outra palavra que Paulo usa é percepção, conhecimento e percepção. O conhecimento é o conhecimento bíblico, é o conhecimento teológico, mas por outro lado, só o conhecimento sem a percepção não leva o amor a ações práticas. A percepção aqui é perceber as necessidades dos irmãos, é perceber aquilo que os irmãos estão carecendo. Por isso que o amor da igreja precisa aumentar em conhecimento, mas também em percepção. Senão nós vamos viver apenas pela ortodoxia e vamos deixar a ortopraxia, ou seja, apenas conhecemos, mas não praticamos. E a igreja precisa, no desenvolvimento do amor, ter a percepção. O que está acontecendo com o meu irmão? O que eu posso fazer para ajudar o meu irmão? Afinal de contas, nós somos membros do corpo, cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo continua dizendo, além dele ter a expectativa de um amor que aumente em conhecimento e percepção, ele também tem a expectativa que esses irmãos possam aprovar aquilo que é excelente, e não somente aprovar aquilo que é excelente, mas que a igreja possa ser sincera e inculpável para o dia de Cristo Jesus. Aqui então nós estamos aprendendo que a expectativa de Paulo em relação aos filipenses e a expectativa do Senhor Deus em relação à nossa vida, a igreja do século 21, é que nós possamos aprovar aquilo que é excelente. E para que possamos aprovar aquilo que é excelente, devemos buscar uma vida de sinceridade diante do Senhor, sermos sinceros e inculpáveis. Já foi mencionado muitas vezes por vários pregadores que a palavra sinceridade, ela tem uma origem, entre outras, sobre aquilo que é sem cera, ou seja, objetos que comumente eram restaurados para que eles pudessem ter uma forma original novamente. Em vez de haver uma troca de parte da peça, o restaurador colocava cera. E o sentido dessa palavra sincero, também aprendi nas aulas com o reverendo José João de Paula, já de saudosa memória, e que já está plenamente na presença do Senhor. Ele diz que essa palavra sincera é mais ou menos assim, quando você coloca alguma coisa contra o sol, e aí você consegue ver aquilo que exatamente é. Quando nós colocamos contra o sol ou contra a luz, nós conseguimos ver exatamente aquilo que é. Assim é esse sentido da palavra sincero. Nós temos que ser aquilo que nós somos, meus irmãos. A expectativa de Paulo era que a igreja fosse autêntica. E a expectativa do Senhor para nós, nos dias de hoje, é que também sejamos autênticos. Nós precisamos ser aquilo que somos. Mas a terceira e última expectativa, verso 11: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória de Deus. Frutos de justiça.
Curiosamente, o escritor aos Hebreus também vai nos ensinar, lá no capítulo 10 da sua carta aos Hebreus, ou capítulo 12, não estou recordando se 10 ou 12, quando ele trata a respeito da disciplina, parece-me que é capítulo 12 mesmo, né? Ele está nos ensinando que o Senhor Deus nos disciplina para aproveitamento e para que nós sejamos cheios de fruto de justiça. Tudo que acontece na nossa vida, toda a correção de Deus na nossa vida, é para que sejamos cheios do fruto de justiça, não tendo justiça própria, mas tendo a justiça que vem da pessoa de Cristo Jesus. E para isso nós precisamos ser constantemente disciplinados pelo Senhor. E somos disciplinados pelo Senhor à luz do conhecimento da palavra do Senhor, pois é ela que nos mostra o caminho pelo qual nós devemos andar. Conforme diz o salmista no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É através do conhecimento da palavra de Deus que nós nos tornamos cheios do fruto de justiça. E esse fruto de justiça é mediante Jesus, para a glória e louvor de Deus, porque nós fomos justificados em Cristo Jesus. Então a nossa justiça tem de ser a justiça que emana da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é a nossa justiça própria, porque a nossa justiça própria, o profeta Isaías, boca de Deus, diz que ela é como trapo de imundícia. Meus irmãos, concluindo o nosso estudo dessa manhã, a igreja do século 21 continua sendo alvo destas constatações e expectativas. Nós, como igreja do Senhor, precisamos oferecer ação de graças uns pelos outros, oferecer ação de graças pela cooperação no Evangelho. Irmãos e irmãs precisam olhar uns para os outros e ter essa constatação: o meu irmão tem dado bom testemunho. As pessoas precisam olhar para nós, porque nós não temos que fazer propaganda de nós mesmos, mas ao contrário, nós precisamos ser vistos pelos outros, e a constatação dos outros deve ser: esse pastor tem dado um bom testemunho. E assim o pastor constata: esse presbítero tem dado bom testemunho. Assim o conselho da igreja constata que a igreja tem dado bom testemunho. E assim a igreja olha para o conselho e diz: o nosso conselho tem dado bom testemunho. Todos têm cooperado no Evangelho, todos têm se esforçado juntamente pelo Evangelho. É preciso que todos nós tenhamos esta confiança, meus irmãos, essa confiança de que a nossa redenção terá um final feliz. Do ponto de vista do céu, tudo já está estabelecido. Do ponto de vista da terra, nós estamos vivendo neste mundo em direção certa à presença do Senhor, porque nós somos participantes da graça. E nesse sentido vamos nos relacionar uns com os outros, vamos olhar uns para os outros e vamos dizer como Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Em último lugar, é preciso entender que a nossa oração como igreja deve ser esta: que o nosso amor aumente mais e mais no conhecimento e na percepção, que sejamos aprovados, sinceros na presença de Deus, que sejamos cheios do fruto de justiça para a glória de Deus Pai. Vamos orar ao Senhor, encerrando o estudo dessa manhã. No próximo domingo nós vamos ver a outra sessão, que vai do verso 12 até o verso de número 26. Pai amado, obrigado porque nesta manhã podemos estudar a sua palavra. Senhor Deus, ajuda-nos a caminhar a caminhada cristã, de tal maneira que agrademos ao Senhor. Pai amado, obrigado, ó Deus, porque este é o dia que o Senhor fez, que possamos nos alegrar e nos regozijar nele. Em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Até a noite, meus queridos, às 19 horas, quando aqueles que podem estar presentes, que não fazem parte do grupo de risco, poderão vir à casa do Senhor, para juntos cultuarmos ao Senhor, em espírito e em verdade. Um bom domingo a todos, em nome de Jesus. Amém.